Bem-vindo à Assembleia Geral. As empresas vão pagar menos em caso de despedimento. O Governo reduziu o valor das indemnizações e colocou um teto máximo de 12 meses por salário. Mas os patrões passam a ser obrigados a descontar para um fundo de garantia de indemnizações. Propostas que receberam aplausos e críticas de sindicatos e confederações. Só em 2010, em Portugal, foram despedidas 106 mil pessoas. Os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional mostram a velocidade com que uma pessoa se pode ver sem emprego. E se estes trabalhadores tiveram direito a 30 dias por cada ano de contrato, sem qualquer teto máximo, mas com um mínimo de 3 meses de compensação definido por lei, os próximos trabalhadores que possam vir a ser despedidos vão receber apenas 20 dias por cada ano de contrato, num máximo de 12 meses, e desaparece o mínimo de indemnização. Na prática, quem tenha trabalhado 30 anos só recebe da empresa o equivalente a 12 anos de trabalho. Explica a Ministra que esta flexibilização laboral era exigida pelas entidades internacionais como Bruxelas e vai agora a legislação aproximar-se da praticada em Espanha. Nós não vivemos isolados numa ilha, temos que olhar para aquilo que são as práticas em relação a estas matérias noutros países e temos, sobretudo, que olhar para aqueles que são os países com os quais nós estamos em concorrência direta. Aumentar a concorrência no mercado europeu para que Portugal combata com as mesmas armas. Justificação que não agrada aos sindicatos. Nós, se nos derem os salários espanhóis e o conjunto da legislação espanhola, aceitamos de imediato. É uma proposta inaceitável que demonstra uma enormíssima falta de sensibilidade social do Governo. Eu acho que o atentado aos direitos dos trabalhadores é não fazermos nada. Dar mais segurança aos trabalhadores através da criação de um fundo de garantia de indemnizações a ser pago em exclusivo pelos patrões, que se queixam de falta de liquidez e dificuldades de financiamento. Como é que pode ser constituído um fundo com dinheiro das empresas, o que na prática corresponde a um acréscimo da taxa social única numa altura em que ela já é um peso extremamente grande sobre as empresas. A falta de liquidez das empresas para pagarem as suas obrigações é algo que nós não podemos aceitar. Os patrões já assumiram ser inevitável que o aumento de custos das empresas com o novo fundo se vá refletir nos salários. Mas o Governo insiste que estas alterações ao regime laboral só vão beneficiar os trabalhadores e aumentar a competitividade da economia portuguesa. Nesta Assembleia Geral desta terça-feira analisamos estas propostas discutidas ontem em sede de concertação social. Pode ter também uma voz ativa neste programa e participar no Assembleia Geral de hoje através do número 213236898 ou através do e-mail assembleiageral@economico.pt ou, se preferir, através da página do Assembleia Geral no Facebook. Em estúdio temos Vasco Campilho, comentador do ETV e presença habitual estas terças-feiras no Assembleia Geral. Boa tarde, Vasco, por esta presença no Assembleia Geral mais uma vez. Estas propostas apresentadas ontem pelo Governo receberam, de alguma forma, aplausos e também recusas do lado de sindicatos e patrões. Os patrões até gostaram desta aproximação à Espanha, mas esta questão do fundo não lhes agradou. Existem muitas questões nesta nova alteração laboral. A questão é, vai agradar às tais entidades internacionais esta flexibilização? Eu penso que isto é, sobretudo, um pacote para inglês ver, não é? Porque, se formos a ver, estamos a falar de um conjunto de medidas que foram adotadas à pressa na sequência da pressão dos Conselhos Europeus, não é? Aliás, recordemos que estas medidas fazem parte do pacote de 50 medidas que foi apresentado no fim de dezembro, logo a seguir ao Conselho Europeu. E que foram as que mais trouxeram mais confusão e explicação exigida ao Governo. Exatamente. Portanto, no meio de 50 medidas muito pouco explicitadas, começam agora a aparecer algumas concretizações, nomeadamente nesta área laboral. Há também que lembrar uma questão, é que o Governo do Partido Socialista, em 2009, portanto ainda na legislatura anterior, concluiu uma reforma do Código de Trabalho, portanto há menos de 2 anos,
Foi ainda há pouco tempo que o Tribunal Constitucional teve a oportunidade de concluir pela constitucionalidade dessa reforma, portanto, ela ainda está no início da sua implementação e já estamos aqui a assistir a mexidas. E há ainda um terceiro ponto interessante em termos de contexto, para percebermos o contexto político desta reforma. Há 6 meses, quando o Partido Social Democrata apresentou uma proposta de revisão constitucional que também incidia em normas constitucionais com interesse no mercado de trabalho, nomeadamente a tal questão da justa causa ou da razão atendível, o Partido Socialista reagiu de forma muito negativa, dizendo que jamais se poderia mexer no mercado de trabalho. E, ora, 6 meses depois, estão justamente a fazê-lo e sob pressão internacional. E, de facto, o que é importante aqui é que isto possa convencer os países europeus e as instituições internacionais e os mercados de que Portugal está a fazer alguma coisa para flexibilizar o mercado de trabalho e, portanto, para conseguir aumentar a tal competitividade, para aumentar a competitividade e o crescimento da economia portuguesa. Mas, se olharmos bem para estas medidas, vemos que é difícil acreditar que elas vão ter um impacto a curto prazo. Até por uma razão muito simples, é que o Governo anunciou que estas medidas só seriam aplicadas a novos contratos. Portanto, estamos a falar... Com o mercado estagnado, serão poucos os novos contratos que se esperam que venham a ter estas medidas, pelo menos num curto prazo? Exato, no curto prazo isto não incide sobre a globalidade do mercado de trabalho, portanto não resolve o problema da falta de flexibilidade que se reconhece que possa existir no mercado de trabalho português. Portanto, não é isto que vai abrir as portas à entrada de novas pessoas às e novas trabalhadores e novas contratações. Exatamente. Mas flexibilizar o mercado de trabalho tem que passar sempre por esta questão do despedimento, porque o enfoque está todo na questão do despedimento. No quanto as empresas vão pagar, no como vão pagar com a constituição do fundo, mas o despedimento é que é o cerne da questão nesta questão da flexibilização do mercado laboral português. Eu, para lhe ser franco, não estou nada convencido que devesse ser esse o enfoque da flexibilização neste momento. Aliás, a flexibilização do despedimento pode fazer sentido, mas apenas na medida em que facilite as novas contratações. Se não for para facilitar as novas contratações, se for apenas para se poder despedir mais depressa, não vale a pena. Ora, o que nós vemos quando olhamos para a economia geral deste pacote é, por um lado, estamos, digamos, a baixar o custo dos despedimentos coletivos. Porque aquilo que o Governo está a fazer não mexe em nada num problema que já foi identificado em Portugal, que é os despedimentos individuais, a possibilidade de haver um ajuste, individual ou de poucos casos nos efetivos de uma empresa é extremamente difícil por causa da noção justamente de justa causa, que torna muito difícil uma empresa poder despedir uma pessoa por um motivo que não seja considerado justa causa. É muito bem explicado. Exatamente. Já o despedimento coletivo, há uma série de outras razões que não são justa causa. E que normalmente são a questão de insolvências. Logo, estamos a precaver a falência de empresas e os despedimentos, no caso de falências? Há os despedimentos nas insolvências, também há os despedimentos económicos em empresas que se mantêm em atividade, mas que vão baixar os efetivos. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é facilitar os despedimentos coletivos, mas mantendo a dificuldade dos despedimentos individuais. Isto não é propriamente flexibilizar, é apenas baixar os custos das empresas que despedem. Ora, e por outro lado, estamos a criar uma medida, que é o tal Fundo de Garantia dos Despedimentos, que, na prática, como disse o representante do patronato, acaba por ser... da Confederação do Comércio foi o que foi falar em voz dos patrões. Portanto, como ele disse, aquilo acaba por representar um acréscimo à taxa social única. Portanto, um acréscimo ao custo do trabalho. Não se entende como é que um acréscimo ao custo do trabalho pode facilitar as contratações. Pelo contrário, vai ainda dissuadir mais as empresas de contratar. Portanto, E que já disseram que vão repercutir nos salários dos trabalhadores. Lá está o que os sindicatos depois vieram dizer também, criticando de alguma forma este fundo, na questão em que isto vai ser o trabalhador a pagar. É sempre o trabalhador a pagar o custo do trabalho, da mesma forma como é sempre o consumidor a pagar o custo do IVA, por exemplo. Não é? Portanto, esta lógica económica parece que não entrou nas mentes do Ministério do Trabalho. Mas a resposta da Ministra a dizer que existem mecanismos possíveis para as empresas salvaguardarem os custos que vão ter para financiar este fundo, não sequer querendo
ouvir esta resposta de que não existe liquidez? Eu penso que terá que especificar quais é que são os mecanismos. A mim o que me parece é que quando se impõe um custo obrigatório indexado a novas contratações, está-se objetivamente a dificultar as novas contratações. Portanto, facilitar o despedimento e dificultar as contratações é exatamente o contrário do que o país precisa neste momento. O país precisa de facilitar as contratações e para facilitar as contratações é preciso mais flexibilidade laboral, mas não forçosamente no despedimento. Essa flexibilidade laboral, por exemplo, poderá passar por questões de flexibilidade de horários, por questões de flexibilidade geográfica, por questões de flexibilidade funcional. Agora, o despedimento pode ser considerado nesse âmbito, mas apenas em último recurso, caso se verifique que isso de facto tem um impacto positivo no emprego. Parece que está-se a pensar a mover a economia pensando no despedimento, quer dizer, deixando as pessoas de fora. Exatamente, e aqui é sintomático que se está a fazer uma política que pretende mostrar ao estrangeiro, estão a ver, estamos a tomar medidas difíceis, olhem como nós estamos a bater no desemprego, como a Espanha fez há 6 meses, mas na realidade, estas medidas não apenas são ineficazes no combate ao desemprego e na flexibilização real da economia portuguesa em si, como ainda, ao aplicarem-se apenas aos novos contratos, vão demorar muito tempo a entrar em vigor. E é isto que eu acho que é preocupante, porque Portugal precisa, de facto, de tomar medidas rapidamente para flexibilizar o mercado de trabalho. Mas não podemos continuar a tomar este tipo de medidas em que, para os antigos, continua tudo como antes, e os novos encaixam todo o custo do ajustamento. É recebido de melhor forma pelos trabalhadores em geral de que são os novos que têm que pagar a fatura deste problema. Mas isso é o velho problema das relações laborais e não apenas em Portugal. É sempre se é para os contratos antigos ou para os novos contratos. Os sindicatos Era a questão têm tendência... sempre discutida. Exatamente. É que contratos seriam aplicar as medidas? E os sindicatos têm sempre tendência, de uma forma que é lógica, a proteger os seus associados. E os seus associados estão a trabalhar. Não estão nos centros de desemprego. Sim. Né? Portanto, os sindicatos até podem estar aqui a barafustar, mas eu não estou a ver a ir fazer uma greve contra isto, visto que, no global, este impacto vai ser sentido por quem? Por quem vai agora entrar no mercado de trabalho ou por quem, estando desempregado, esteja à procura de um novo emprego e vai entrar com condições piores. Aquilo que me parece preocupante é que estamos aqui a assistir, mais uma vez, a uma injustiça geracional, que já vimos, por exemplo, no caso das pensões. Já temos as parcerias públicas-privadas, temos todas as faturas de Portugal a serem transferidas para as gerações futuras e para os mais jovens. Portanto, isto é muito preocupante, porque demonstra aqui uma certa disfuncionalidade da nossa democracia. Isto é, temos os governos preocupados com quem os pode eleger. É verdade que os jovens votam pouco, demonstram algum alheamento mas das também o próprio políticas. governo e o sistema político motiva o alinhamento quando veem que não se preocupam com eles, porque na verdade estão a transferir toda a fatura para eles. Devo dizer que não se consegue explicar, não é verdade? Eu devo dizer que este tipo de injustiças a mim não me motiva alinhamento nenhum, motiva-me quase revolta, porque eu penso que os jovens deveriam talvez mostrar de uma forma mais forte o seu descontentamento, porque quando olhamos para o padrão do que está a fazer, é dívida a aumentar, peso nas gerações futuras, pensões a diminuir, para o futuro, peso nas gerações futuras. Condições de trabalho mais precárias e com, digamos, indenizações mais baixas para as gerações futuras, porque os de agora vão se manter protegidos. E não falamos num mercado laboral em que os mais jovens hoje em dia é mais a vida dos recibos verdes que tanto penaliza e que são dos mais penalizados agora com este novo regime laboral. Exatamente. Se puserem em paralelo a mudança que houve no Código Contributivo com o aumento das contribuições para a Segurança Social nos recibos verdes e aquilo que está a ser feito, o que está a ser proposto a nível dos regimes de contratação, que dizem que não têm como, mas os recibos verdes pagam acima de 29%, mas essa seria outra questão que iríamos abordar de certeza num próximo Assembleia Geral.